Meu nome é Raquel, sou psicóloga, neuropedagoga, serva do Senhor, e eu quero deixar aqui para você uma pequena mensagem. Quero compartilhar com você algo que Deus tem falado ao meu coração nesses dias de aflição. Venho aqui trazer uma palavra de encorajamento, não só para você, mas para mim também. O Senhor falou muito comigo nessas passagens que eu quero citar aqui, e eu quero compartilhar isso com você. Talvez você, nesse tempo de quarentena que está vivendo, esteja tão angustiado que não esteja conseguindo entender o mover de Deus, o agir de Deus em tudo que está acontecendo. E às vezes a gente se contamina muito pelas mídias sociais, né? A gente se contamina muito com o bombardear das notícias que chega, bombardear dos comentários e às vezes até comentando com pessoas que ouvem pequenos trechos, pequenas notícias, mas às vezes a pessoa, na imaginação dela, aumenta tanto, vê tão além da realidade que a gente acaba se contaminando. Quando a gente percebe, a gente está pensando como aquela pessoa, ou agindo da mesma forma, na intenção de se sentir, às vezes, até melhor. E às vezes, na intenção de se sentir melhor, a gente se contamina e não percebe. E eu te convido a assistir o primeiro vídeo que eu fiz, que fala justamente sobre filtrar os pensamentos, né? Sobre basear seus pensamentos de acordo com a palavra de Deus, para que você não seja direcionado de forma tão pessimista, tão negativa diante da dificuldade. A dificuldade já é algo que nos proporciona esse pessimismo, mas se você estiver direcionado por Deus, baseado na palavra de Deus, você vai encontrar o otimismo ao ponto de que isso se torne um hábito na sua vida e você comece a se sentir motivado o suficiente para que você conquiste tudo aquilo que o Senhor tem para você. E nessa passagem que eu vou compartilhar com você, eu preciso que você entenda uma coisa. Não significa que você não tenha que fazer nada e apenas ficar aí de braço cruzado, né, ou deitado, olhando para o tempo, esperando as bênçãos cair do céu. Não. O que é nosso, o que é da nossa parte, Deus não faz. E o Senhor te capacitou. O Senhor, Ele te capacita dia a dia com inteligência, sabedoria. Basta você buscar, basta você pedir. Basta você buscar, pedir, estudar, se preparar, buscar conhecimento. Amém? Que o Senhor vai direcionando o que você precisa, naquilo que você precisa. No meu devocional, orando aqui, falando com Deus, estudando a palavra do Senhor, o Senhor falou muito comigo a respeito de preocupações. A gente está numa fase onde as preocupações acabam direcionando os nossos pensamentos, né? No primeiro momento eu fiz um vídeo falando a respeito de pensar como a Bíblia nos ensina, assim como o apóstolo Paulo nos ensina ali em Filipenses 4, versículo 8, né? Pensar no que é honesto, no que é puro, né? Pensar em coisas que realmente edificam a nossa vida, a nossa mente, para que a gente tenha atitudes, né? Direções saudáveis e emoções saudáveis por consequência. E baseado um pouco nessa aflição que a gente vive sobre como que vai ficar a questão financeira, que estamos onde nós vivemos um conflito, um jogo cruzado, né, na política, um conflito entre estabelecimentos fechados, entre o emprego que a gente tem, o que a gente tem para oferecer de trabalho que não pode estar acontecendo no momento. E o Senhor falou muito comigo nessa passagem de Mateus 6, a partir do versículo 25. E eu convido você a ouvir a leitura desse versículo trabalhando a sua fé, exercendo a sua fé. A fé é algo que a gente não vê, é algo que a gente não sabe, mas a gente passa a ter certeza confiados em Deus. E confiando em Deus, a gente tem que ter a singeleza de entender que confiar em Deus é saber que Ele é justo e fiel. Ou seja, Deus em justiça, Ele vai dar aquilo que nós precisamos, aquilo que é útil para nós, aquilo que é útil para o propósito dEle através das nossas vidas. Todo indivíduo é importante para o Senhor.
seja qual for a sua situação, seja quem for você é muito importante para o Senhor. E em Mateus 6, no versículo 25, o Senhor nos diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Ou seja, a vida é muito mais importante do que comer, e o corpo é muito mais importante do que o que vestir. Deus está dizendo que nós, como indivíduos, somos importantes para Ele. Nós temos um valor imensurável para Deus. Tanto que Ele deu seu único filho, né, para que fosse condenado em nosso lugar. E Ele continua: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Deus, na sua soberania, na sua grandeza, Ele cuida de detalhes. E Ele não abre mão de você, Ele não desiste de você. E mesmo que você esteja preocupado, ansioso, angustiado, ainda assim Ele não deixa de ser Deus. Ainda assim Ele não perde o controle das coisas. Ainda assim Ele não deixa de amar você e não deixa de te suprir segundo as riquezas dEle. Deus sabe o que é importante para você. Deus sabe da sua necessidade. Mas a justiça de Deus é maior do que a nossa. É melhor do que a nossa. A sabedoria de Deus é maior do que nós podemos mensurar ou imaginar. E Ele, na sua soberania, Ele declara o quanto nós somos importantes para Ele. Muito mais do que a roupa do nosso corpo, muito mais do que aquilo que nós comemos, nós valemos muito além do que nós podemos imaginar para o nosso Senhor. E nenhuma provação que Ele nos permite passar vem além de nossas forças. O que é necessário para entendermos isso é o fato de que nós precisamos viver por fé, crer e declarar. Né? Quando o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 4:13, ele fala, crie por isso falei, ele está dizendo o quê? Que pela fé, por acreditar, ele declara. Então faça isso, eu convido você a ter essa prática. Ao invés de você falar, acabou para mim, agora tá dando tudo errado, nossa, não vai mais dar certo. Ao invés de você usar essas declarações baixas, essas declarações negativas que têm um peso, um jugo muito pesado, comece a declarar o contrário. Comece a declarar, já deu certo. Vai dar certo porque quem direciona é o Senhor. Vai dar certo porque os planos de Deus são maiores que o meu. Vai dar certo porque, assim como diz lá em Provérbios, eu posso até fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Vai dar certo. Já deu certo, porque o nosso Deus é soberano e Ele é maior do que nós podemos imaginar. E Ele tem poder para tudo. Você é filho daquele que é dono do ouro e da prata, daquele que te comprou com preço de sangue. O seu valor é imensurável. Ninguém jamais vai conseguir pagar um preço tão alto por você como Ele pagou. E quando se trata das nossas preocupações, Ele ainda continua dizendo, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Independente do seu nível de preocupação, você é limitado. Você não pode nada se não for pela direção e a graça de Deus. Então assuma que você depende de Deus. Assuma a sua responsabilidade diante da fidelidade que você deve a Deus. Seja fiel a Deus. E Ele é quem vai direcionar, Ele é quem vai atender às suas preocupações, Ele é quem vai suprir as suas necessidades da maneira certa, no tempo certo. E nós, muitas vezes, somos mimados por nós mesmos, sabe? A autocondenação
também existe a autopena. E por nós vivermos esse tipo de emoção, muitas vezes nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, a nossa maneira, no nosso tempo. E a palavra de Deus deixa claro em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. Então, por mais que a gente queira insistir em algo, por mais que a gente queira lutar com as próprias mãos, com as próprias forças, tem o tempo do Senhor. E nós não somos maior do que Ele. Nós temos livre-arbítrio, porém, até no nosso livre-arbítrio, o Senhor direciona. Então, se você estiver com a sua mente conectada à palavra de Deus, conectada àquilo que o Senhor nos ensina, ali em Romanos, por exemplo, Romanos 12, 2, onde o Senhor nos ensina a renovar a mente, né, e não nos conformar com as coisas desse mundo. Se você estiver conectado com a palavra, com a mente sendo renovada constantemente, você vai ter forças para entender e viver pela fé, para entender e confiar que as suas preocupações já estão nas mãos do Senhor e que você não pode nada, mesmo estando preocupado, a não ser que as suas preocupações estejam nas mãos do Senhor e Ele direcione. Aí sim, a sua dependência nele é que vai fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma, com que as coisas fluam, com que as coisas, mesmo que você esteja em meio a dificuldade, em meio a conflitos, em meio a confusões, você vai sentir paz, porque você sabe que quem está direcionando é o Senhor. E eu convido você, depois com mais tempo, ler essa passagem de Mateus 6, a partir do versículo 25, e concluir, né? Vai até o versículo 34 aí para você entender melhor a respeito e entender que quem direciona é o Senhor. E eu vou concluir essa leitura aqui com você. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com o que nós nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque quem provê é o Deus de Israel, é o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus de Abraão. O Deus que pede a você apenas fé, confiar no Senhor, apenas isso. Talvez você escute essa mensagem e, assim como eu, fique se perguntando, se questionando como lidar com isso. Descanse, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Se você descansa no Senhor e põe Deus como prioridade na sua vida, o seu primeiro pensamento pela manhã, as suas primeiras ações sendo voltadas a Ele, pode acreditar. Faça a prova com Deus, faça o teste e você vai ver o quanto Ele é fiel, o quanto Ele pode prover para você, para o seu lar. Então eu convido você, reflita mais um pouco sobre essa mensagem de Mateus 6, do versículo 25 ao 34, e ore ao Senhor através dessa palavra. Aprenda mais com essa palavra e pratique. Parece não ser fácil, mas quando se torna um hábito, a gente descansa, a gente vive em paz, em plenitude. Em paz porque toda paz vem do Senhor. E é a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento é aquela paz que vem quando você está nos piores momentos da sua vida.
Mas as pessoas olham para você e vê o seu rosto radiante, vê os seus olhos brilhando e às vezes não consegue compreender. Mas você compreende que é Deus, que é o Espírito Santo de Deus se movendo através de você. E eu deixo para você essa mensagem. Eu teria muito mais para falar, mas fica até enjoativo. Então vou encerrar aqui e quero encerrar com uma pequena oração e cantar um trechinho de uma música que tem muito a ver com você. Feche seus olhos aí onde você está e vamos falar com o Senhor. Pai, criei por isso falei, Deus. Lanço a Ti todas as nossas preocupações. E lanço a Ti, Senhor Deus, as preocupações que estão no coração desse irmão, dessa irmã, desse jovem, dessa jovem que está assistindo esse vídeo agora, Pai. Vá de encontro, Deus. Refrigera a alma. Dá descanso. Abre, Senhor, a mente em renovo de acordo com a Tua palavra. Acende a chama do coração, Deus, para que tenha desejo, Senhor Jesus, de estar firme em Tua palavra. Que entenda, aprenda e viva aquilo que vem do Senhor. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, em favor dos meus irmãos, em favor da minha família, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado em todo o tempo. Assim eu creio, Deus, no Teu agir. Amém. Vou cantar aqui um trechinho sem violão mesmo, não repare tanto a voz, mas entenda. Por amar você, Ele manda um anjo forte para te defender, faz brotar água da rocha para você beber. É assim, esse Deus não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, Ele multiplica azeite para sol e lua. Se preciso for no mar, Ele abre uma rua. Por amor, Ele faz de você hoje um grande vencedor. E quem Ele ama jamais é esquecido, está protegido pelas suas mãos. E nesta vida é abençoado. Por amar você, Ele manda um anjo forte para te defender, faz brotar água da rocha para você beber. É assim, esse Deus não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, Ele multiplica azeite para sol e lua. Se preciso for no mar, Ele abre uma rua. Por amor, Ele faz de você hoje um grande vencedor. E essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com você. Tá? Um forte abraço. Receba aí o abraço do nosso Deus. Né? Receba Ele aí te confortando, te consolando e direcionando os seus pensamentos. Traga à memória tudo aquilo que te dá esperança. Vem de Deus. Amém?